Afiliados, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre juízo moral e utilitarismo. Immanuel Kant, filósofo alemão que viveu de 1724 a 1804, foi um importante filósofo, como eu já disse, alemão, e traçou uma teoria ética fundada no conceito de juízo moral. Há dois tipos de juízos. Quando se trata de uma constatação, por exemplo, hoje faz calor, ao que se convencionou chamar de juízo de fato. Quando você está dizendo algo sobre a realidade. Aquela porta ali é meio amarronzada, a parede é meio esbranquiçada. Esse é um juízo de fato. Entretanto, quando há uma avaliação do fato, como o calor deixa a cidade mais bonita, aquela porta ali é feia, aquela fotografia lá também, essa parede horrorosa, ocorre o chamado juízo de valor. O filósofo alemão concebeu uma reflexão sobre o juízo moral, que é um juízo de valor normativo que tenta estabelecer uma norma, uma regra, ou seja, quando o julgamento é uma norma que afirma como deve ser o mundo e não como o mundo é, de que maneira deve se comportar, o que se deve sentir. No entanto, o dever que aparece no juízo moral é uma imposição da própria razão interna à consciência e por isso uma expressão da liberdade e não uma imposição da sociedade ou de qualquer autoridade. Obedecer a si mesmo é uma forma de liberdade, segundo Kant. Entretanto, quais valores a razão deve escolher? Com que critérios? São sempre os mesmos ou se modificam em cada caso? A pergunta endereçada a Kant é: os valores morais deveriam existir por si mesmos, de modo absoluto, ou deveriam ser relativos às circunstâncias ou aos indivíduos? Por exemplo, é errado mentir sempre ou há alguma circunstância em que seria permitido mentir? Kant elabora então a teoria do imperativo categórico. Para ele, o dever não é condicional, não é hipotético, não se modifica a cada situação. O dever é uma fórmula que vale para qualquer circunstância moral, sem exceções. Por isso, o imperativo categórico não pode dizer qual que é o conteúdo, mas apenas uma forma geral de como agir moralmente. O enunciado do imperativo categórico é o seguinte: age em conformidade apenas com aquela máxima pela qual possas querer ao mesmo tempo que ela se torne uma lei universal, valendo em qualquer tempo, qualquer lugar, para qualquer pessoa. Isso significa que a razão não diz ao sujeito o que ele deve fazer em cada caso, mas diz que se deve cumprir o dever de ser ético. Partindo do imperativo categórico, Kant deduziu as três máximas morais. A primeira, age como se a máxima da tua ação devesse ser erigida por tua vontade em lei universal da natureza. Trata-se de uma universalidade da conduta ética baseada na lei da natureza ou lei natural. Age de tal maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na de outrem, sempre como um fim e nunca como um meio. Nunca usa o ser humano como um meio para atingir outros fins. Kant afirmou a dignidade humana e condenou o uso do outro como um instrumento para conquistar as coisas. Age como se a massa da atuação devesse servir de lei universal para todos os seres racionais. O filósofo alemão afirmou a autonomia do ser humano nessa terceira máxima. Assim, segundo Kant, ninguém tem o direito de mentir, jamais. A mentira viola as três máximas: respeita o ser humano, enganando-o, usa o outro como instrumento para conseguir o que se quer, e, se todos mentissem, o ser humano viveria na ilusão e, portanto, sem racionalidade. E o que o ser humano ganha se agir moralmente? Ele atingirá a maioridade, no sentido figurado. Ou seja, se ele tiver autonomia para agir bem, não precisará mais esconder-se atrás das instituições que o protegem e lhe dizem o tempo todo o que pensar, o que fazer, como agir, como se comportar. É a saída descante da menoridade, quando você está sob a tutela de outras pessoas ou de outras instituições, e caminha na direção do seu próprio esclarecimento. A preguiça e a covardia mantêm as pessoas nesse estado de menoridade, por não buscarem agir por si mesmas, no qual se deixam guiar e tutelar por outros vivem dizendo como a gente deve pensar, o que a gente deve fazer, como a gente deve se comportar. Então o filósofo afirma: é tão cômodo ser menor, ou viver na menoridade. Se tem um livro que faz às vezes do meu entendimento, um diretor espiritual que por mim tem consciência, um médico que por mim decide a respeito da minha dieta, da minha saúde, então eu não preciso esforçar-me eu mesmo. Eu não tenho necessidade de pensar, quando posso simplesmente pagar para os outros pensarem por mim. Outros se encarregarão em meu lugar dos negócios desagradáveis, daquilo que eu não quero fazer, não gosto,
Então isso está em Immanuel Kant, resposta à pergunta o que é esclarecimento. Essa concepção, entretanto, significa que toda atividade do professor, do médico, mesmo da leitura de um livro, é, segundo Kant, prejudicial à autonomia? Não. Aquilo que faz pensar criticamente ajuda na formação da razão e do processo de saída da minoridade. O problema é aceitar as opiniões sem reflexões, ou sem reflexão, sem buscar você mesmo saber sobre o assunto. Kant chama atenção para o uso público da razão. É preciso expor publicamente seus argumentos e fazer as críticas consideradas pertinentes. Ele usa o exemplo dos impostos. Se você tem que pagar impostos que considera abusivos como cidadão, você não pode recusar-se a pagá-los. No entanto, deve expor publicamente as suas críticas ao sistema que você considera injusto de taxação, de cobrança de impostos. Portanto, de acordo com o filósofo, a liberdade seria a autonomia, você fazer a sua própria regra, a sua própria lei, de agir segundo o próprio entendimento, e buscando princípios de conduta universal, sem submeter-se à reflexão dos outros, já que nada externo pode determinar o uso da razão e da nossa vontade. Vamos falar sobre o utilitarismo. Jeremy Bentham, que viveu de 1748 a 1832, é um filósofo e jurista inglês. Ele foi o fundador da corrente filosófica chamada utilitarismo, um modelo de pensamento que perdura até os dias atuais, obtendo grande divulgação nas mais diferentes disciplinas de ensino, sobretudo na área do direito. Segundo Bentham, o ser humano é movido pelo princípio da maior felicidade. Uma ação será útil se contribuir para trazer maior quantidade de felicidade para o agente. O critério para agir, então, cotidianamente, é sempre aumentar o prazer e diminuir a dor. E, para tanto, o agente deve calcular os efeitos das suas ações, suas consequências, visando sempre ao seu prazer. A felicidade seria, portanto, um cálculo matemático. Outro participante da escola utilitarista foi o John Stuart Mill, que viveu de 1806 a 1873. Um filósofo inglês que defendia a liberdade individual e promovia o bem coletivo. Defendia que a liberdade individual promovia o bem coletivo. Embora seja um fiel seguidor de Bentham, propôs uma correção na teoria da felicidade. Se para Bentham o cálculo da felicidade é possível porque os prazeres são homogêneos e a diferença entre eles pode ser quantitativa, Mill estabelece, por sua vez, uma diferença qualitativa entre os prazeres, de modo que há superioridade e inferioridade quando são comparados. Assim, os prazeres morais e intelectuais, como aqueles que afetam o nosso pensamento, o sentimento e a imaginação, são superiores aos prazeres sensíveis do nosso corpo. Por isso, apreciar uma obra de arte, ler um livro, amar, ter amigos, segundo Stuart Mill, gera mais felicidade do que comer, do que beber e dormir, por exemplo. Isso para alguns, não para outros. Aí depois entra a questão da subjetividade. O que é o certo fazer, então, segundo o utilitarismo? Afinal, o que torna a ação certa ou errada? Se a ética deontológica de Kant valoriza a motivação que te leva a agir, que deve ser o dever, ou a intenção da ação moral, o utilitarismo ressalta a consequência ou finalidade da ação. Para os utilitaristas, a ação é correta se garante a maior quantidade ou qualidade de felicidade para o maior número de pessoas, ao passo que, para a ética kantiana, a ação será correta se respeitar os valores morais, o imperativo categórico. Então, o brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados, mas vive sob o espectro da corrupção. Revela uma pesquisa, Revelam diversas pesquisas. Se o país fosse resultado dos padrões morais que as pessoas dizem aprovar, pareceria mais com a Escandinávia do que com a Brusundanga, a corrompida nação fictícia do Lima Barreto. Então, isso está em Plínio Fraga, onde ele diz que ninguém no nosso país pode se dizer inocente. Somos todos, de alguma maneira, corruptos e culpados, porque somos condescendentes com os corruptos que nos governam. A tradição de pensamento ético fundada pelos ingleses Jeremy Bentham e John Stuart Mill, o utilitarismo almeja muito simplesmente o bem comum, procurando eficiência, servirá aos propósitos morais a decisão que diminuir o sofrimento ou aumentar a felicidade geral da sociedade. No caso da situação dos povos nativos brasileiros, já se destinou às reservas indígenas uma extensão de terra equivalente a 13% do território nacional, quase o dobro do espaço destinado à agricultura, que é de 7%. Mas a mortalidade infantil entre a população indígena é o dobro da média nacional, e em algumas etnias, 90% dos integrantes dependem de cestas básicas para sobreviver. Este é um ponto em que o cômputo utilitarista de prejuízos e benefícios viria a calhar. A felicidade dos índios não é proporcional à extensão de terra que lhes é dado ocupar. Então, quanto mais terra dá, menos eles estão felizes, satisfeitos e tendo qualidade de vida. Então, será que não seria o caso de diminuir essas terras indígenas e garantir, de alguma forma, melhores condições de vida para eles?
Fica o questionamento. A ética normativa de Kant propõe como fundamento último um imperativo categórico, que afirma em uma de suas formulações, procede apenas segundo aquela máxima, em virtude da qual pode-se querer ao mesmo tempo que ela se torne em meio universal. Então, as leis morais, juntamente com seus princípios, não só se distinguem essencialmente em todo o conhecimento prático de tudo o mais onde haja um elemento empírico qualquer, mas toda a filosofia moral repousa inteiramente sobre a sua parte pura e aplicada ao homem. Não torna emprestado, ou não toma emprestado o mínimo que seja ao conhecimento mesmo. Está na antropologia, né? Immanuel Kant, Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Então, e tem um texto aqui também que fala sobre Calvin Haroldo, né? Qual você acha que é o segredo da felicidade? É o dinheiro, o poder ou a fama? Eu escolheria o dinheiro. Se você tem muito dinheiro, você pode comprar poder e fama. Desse jeito você fica com tudo e é realmente feliz. Felicidade é ser famoso pela sua capacidade financeira que lhe permite se entregar a todo tipo de excessos. Acho que essa é uma maneira de defini-la. Acho que a parte que eu mais gosto é esmagar as pessoas que cruzam o meu caminho. Isso é um pouquinho, né, do juízo moral e do utilitarismo, o que é certo fazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. E se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seu comentário dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.